subsídios. Lições Bíblicas, jovens. Lição 4. Você precisa nascer de novo. Com alegria no coração, nós queremos cumprimentá-lo mais uma vez, desejar que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre reinando no seu coração. Prezado professor, é sempre um prazer estar comunicando com você, compartilhando um pouco das nossas lições de jovens desse trimestre, no qual estamos estudando o Evangelho de João, um comentário do Evangelho de João, Jesus, o Filho de Deus, os sinais e ensinos de Cristo no Evangelho de João. De igual forma, cumprimentar a todos os superintendentes, aos alunos e a todos que estão acompanhando esse trimestre ou que em qualquer tempo tenham acesso a esse conteúdo. Estamos frisando também a importância de ser consultado o livro de apoio ao trimestre, né? Ao apoio da lição, que é este livro aqui, que traz com maior profundidade a abordagem dos assuntos que estão contidos na nossa lição desse trimestre. Então, podendo adquirir, eu creio que vai contribuir também para a sua edificação e para o enriquecimento bíblico, teológico, doutrinário. A nossa lição de hoje, lição 4, você precisa nascer de novo. Vamos fazer uma breve oração. Pai bendito, em nome de Jesus, eu quero louvar o teu nome, te bendizer por essa oportunidade, pedir que o Senhor venha nos abençoar mais uma vez, nos iluminando pelo teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Você precisa nascer de novo. Na lição de hoje, nós estaremos analisando o encontro de Jesus com Nicodemos. Queremos destacar de antemão que o Evangelho de João ele está centrado praticamente na apresentação de 7 sinais, de 7 sermões e de 7 declarações cristológicos, sinais, sermões e declarações que são cristológicos, ou seja, que apresentam a Jesus como o Filho de Deus, ou Cristo, ou Messias. São expressões sinônimas, né? Cristo e Messias são a mesma expressão. E na lição de hoje, nós não trataremos de um sinal, nós trataremos de um sermão, né? No encontro de Jesus com Nicodemos, um membro do Sinédrio, um mestre em Israel, que se encontra com Jesus, que já demonstra conhecer Jesus, o que nos traz também um indicativo muito interessante de como o Evangelho de João é rico em nos apresentar a incursão que Jesus fez à Judéia no primeiro ano do seu ministério, o que não está retratado nos evangelhos sinóticos, né? Mateus, Marcos e Lucas. É um registro inédito que João traz, que são essas viagens que Jesus fez à Judéia. Interessante também que nós vamos observar que é João que ele vai nos permitir entender melhor por que Jesus tinha uma amizade com Lázaro, com Marta, com Maria, né? Teremos uma lição própria para tratar desse assunto, mostrando como que Betânia estava estrategicamente localizada próximo a Jerusalém. Então, como Jesus fez várias viagens a Jerusalém, então ele se hospedava muitas vezes na aldeia de Betânia. Então, na lição de hoje, nós trataremos deste sermão, um dos sermões cristológicos registrados por João no seu Evangelho. O nosso texto principal diz: Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. A mensagem de Jesus é bem clara, não basta ser religioso. Esse é o resumo da nossa lição. Então, quando falarmos do novo nascimento, nós estaremos destacando o papel da palavra e do Espírito Santo na regeneração. E já que no texto principal,
nós vamos observar que o reino de Deus é um reino espiritual e eterno. Por isso que Jesus disse para Nicodemos: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Né? Existem muitos conceitos do reino de Deus com uma visão secular, uma visão terrena, uma visão política. E Jesus refutou isso de uma maneira muito clara. Ele diz: o meu reino não é deste mundo. O reino de Deus, ele é etéreo, não só etéreo, ele é eterno, ele é sobrenatural, né? Então nós temos que ter essa visão espiritual do reino de Deus, e isso também será bastante ressaltado durante a nossa aula de hoje. Vamos fazer a leitura do nosso texto bíblico, que está em João, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 7, que diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus, e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. Muito bem, da análise direta do texto, nós vamos observar aqui, primeiramente, o fato, a identidade de Nicodemos, né? Ele era um fariseu, a seita mais rigorosa dos judeus, né? Essa seita surgiu, inclusive, com a pretensão praticamente de uma purificação, de um separatismo dos judeus em relação à paganização. Alguns entendem que essa seita é originária nos dias de Esdras e Neemias, ou seja, logo depois do regresso do exílio babilônico. Outros acham que foi na época do rei romano Antíoco Epifânio, né? Depravado e cruel e idólatra, enfim. Então, naquela época, teria havido também uma contaminação do judaísmo e os fariseus teriam surgido naquele tempo. De qualquer forma, uma coisa podemos afirmar: os fariseus surgiram com uma boa proposta, com uma proposta de separação, de santificação em relação à paganização. Mas o que vamos observar é que eles valorizaram mais a forma do que o valor, do que os princípios, né, das práticas que eles implementaram. E, aliás, exageraram no número de práticas, de ritos e de ordenanças. E Nicodemos fazia parte desse grupo, e mais do que isso, ele era do alto clero, ele era príncipe dos judeus, portanto ele era do sinédrio, né, do grupo seleto que compunha o tribunal religioso, né, dos judeus naquele tempo. Ele foi ter de noite com Jesus. Existem muitos entendimentos de por que ele foi ter de noite com Jesus. Alguns acreditam que tão somente porque ele era um homem ocupado nas suas lidas diárias. Outros acreditam que Nicodemos foi ter de noite com Jesus, foi no período da noite, para não ser notado pelos seus pares. Isso tem algum sentido, porque nós vamos observar em outra ocasião ele sendo hostilizado pelos demais membros do Sinédrio, pelo fato de que ele fez uma defesa de um direito de Jesus, né, de ser o primeiro ouvido, para depois ser julgado. Então, talvez tenha sido essa a razão de Nicodemos preferir ter estado com Jesus à noite. E ele diz: bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Ou seja,
Jerusalém já sabia da existência de Jesus e já conhecia os seus sinais. Não só Jerusalém como o povo, né? Como os plebeus, mas a alta liderança judaica, inclusive a aristocracia judaica, já tinha conhecimento da existência de Jesus. O que é muito relevante também a gente destacar mais uma vez sobre a singularidade do Evangelho de João, que ele nos permite, né, saber disso. Os sinóticos vão colocar Jesus no cenário judaico, lá na Judéia, somente na consumação do seu ministério, quando ele vai já próximo da última Páscoa. Mas João não, João apresenta Jesus na Judéia, não só em Jerusalém, mas no interior da Judéia, também em algumas viagens que ele faz. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, a natureza espiritual do reino, nós já destacamos disso. Isso, aí a incompreensão espiritual de Nicodemos, quando ele diz como pode um homem nascer sendo velho, ele não entendia que se tratava de um nascimento espiritual. E Jesus então vai dizer que é um nascimento espiritual, nascimento da água e nascimento do Espírito. Tá? Aqui é o entendimento mais direto, mais claro, é que a água aqui represente não só a nova aliança, o novo concerto, mas a palavra, o elemento que é utilizado para o convencimento, que é para a conversão. Então, água, palavra, e o Espírito Santo, que trabalham sempre conjuntamente. O Espírito utilizando a palavra trazendo a revelação. E diante dessa incompreensão de Nicodemos, Jesus vai revelar então a ele a natureza espiritual do reino e os elementos de ingresso nesse reino. Quando ele diz: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. A água, a palavra e o Espírito de Deus. Então, o Espírito operando através da palavra. Na verdade, essa palavra aqui também pode representar a nova aliança, né? Que não era mais a purificação pelos ritos da antiga aliança, mas uma purificação agora nova e valendo-se da própria palavra e da ação do Espírito Santo. Então, os elementos de ingresso no reino de Deus, a água e o Espírito. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Aqui, Jesus faz um recorte muito claro e com muita profundidade. Uma das coisas que a gente extrai disso aqui é que Jesus está deixando bem claro que a salvação ela não dependeria agora de uma aliança genealógica, né, ou de uma origem genealógica, porque nascido da carne é carne. Agora o nascimento seria espiritual. Né? Então ele está também falando aqui com muita clareza que não era agora uma herança religiosa que iria garantir a ninguém a salvação. Agora seria uma herança espiritual, porque nascido do Espírito é Espírito. Então, agora o Espírito de Deus produz em nós um novo nascimento. Isso é um milagre da regeneração, do qual nós procuraremos tratar um pouco mais durante a nossa lição. O primeiro ponto da nossa lição de hoje trata de uma mensagem clara. Religiosidade não basta. A priori, pode nos parecer que a mensagem de Jesus ou a abordagem de Jesus em relação a Nicodemos, ou o retorno à abordagem que Nicodemos lhe fez, tenha sido um tanto abrupta, né? Mas o que nós temos que considerar? Jesus precisava deixar bem claro para Nicodemos que a compreensão que ele tinha a respeito dele era insuficiente e que a visão que ele tinha a respeito do seu ministério estava equivocada. Então, por isso que, para não alimentar a religiosidade de Nicodemos, ele diz: olha, é preciso nascer de novo. Quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. A pregação do Evangelho precisa ser contundente. Nós não podemos pensar que pelo fato das pessoas serem religiosas ou pelo fato de elas serem boas, elas têm direito à salvação. Todas as pessoas
toda a humanidade está em pecado. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, disse Paulo aos Romanos no capítulo 3, no versículo 23. Todos pecaram e estão destituídos da graça de Deus. A queda nos atingiu a todos. E além da queda ter nos atingido a todos, com uma natureza inclinada, todos nós pecamos. Então, além da inclinação, ou seja, do pecado herdado, existe em todos os homens o pecado praticado. Então, por isso, nós precisamos da salvação em Cristo Jesus. Então, não basta ser religioso, né? A religiosidade não basta. Nicodemos era um fariseu, representava a alta sociedade religiosa da época, cumpria a lei, as tradições judaicas, mas aquilo não lhe garantia salvação. Aqui nós nos lembramos também de Paulo. Paulo era extremamente zeloso das tradições judaicas, né? Era fariseu de fariseu, como ele mesmo menciona. Só que ele não conhecia Jesus. Ele pensava estar agradando a Deus, perseguindo os cristãos. Mas um dia ele teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco. Todos nós precisamos de um encontro com Jesus. É o encontro com Jesus que muda a nossa vida. É conhecer a Jesus, é saber que Jesus é o único Salvador que transforma a vida de toda a humanidade. Né? Todos precisamos, né? Muitas vezes os jovens, eu tive a oportunidade também de nascer no lar cristão, mas é preciso chegar o momento em que a gente conheça Jesus, que a gente compreenda espiritualmente quem Ele é, compreendamos a nossa condição de pecador e a necessidade de termos a Jesus como Salvador. E foi exatamente isso que Jesus deixou muito claro a Nicodemos naquele diálogo lá, né? Nicodemos tinha o entendimento de que Jesus era o mestre vindo de Deus, mas isso não era suficiente. O perigo da relativização. A atualidade, ou seja, a pós-modernidade, como é chamado o tempo que nós vivemos, é um tempo marcado pela ausência de limites e pela negação da existência de verdades absolutas. E é preciso ter muito cuidado. No campo das religiões, o espírito dessa era tem levado bilhões de pessoas a experimentar todo tipo de sensação, produzindo uma mistura cheia de relativismos. A verdadeira fé cristã jamais cedeu a apelos culturais, filosóficos, políticos ou religiosos. Muito pelo contrário, quanto mais combatida pelo sistema, mais a fé cristã cresceu. E hoje o desafio é nosso. Nós precisamos nos fortalecer na fé e não ceder à relativização ou sincretismos, mas defender a pureza do Evangelho. Hoje nós já temos um Evangelho que começa a ser pregado, o Evangelho do inclusivismo, né, que quer incluir todas as pessoas, né, que quer justificar os desejos, né, que quer santificar os desejos, né? Mas Jesus não nos chama para que nós vivamos como nós mesmos somos ou éramos. Ele diz assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Ora, a pessoa tem uma inclinação pecaminosa. A graça não abona isso. A graça é para perdoar, é para salvar, mas é também para transformar. Então, o evangelho bíblico não é um evangelho inclusivista. Aliás, ele é um evangelho exclusivista. Jesus falou assim: eu sou o caminho e a verdade e a vida. O artigo definido exclui qualquer outra alternativa. Não existem 2 ou 3 ou mais caminhos. Existe um caminho só e o caminho é Jesus, né? O Evangelho de Jesus não encontra paralelo com qualquer outra doutrina religiosa. Ele é a verdade e não há outra. Precisamos ter isso com muita clareza. E para que a gente não ceda a essa verdade, nós precisamos estar firmes na fé, firmados na palavra, na doutrina, orando a Deus
tendo comunhão com Ele, para que essa fé esteja viva dentro de nós. Não é apenas um assentimento mental, um conhecimento intelectual da Escritura, que vai nos garantir a firmeza. Nós precisamos de comunhão com Deus, de contato, de ter uma vida piedosa, de tirar tempo para estar na presença de Deus. Caso contrário, quem assim não o fizer, vai cedendo aos relativismos. As verdades absolutas das Escrituras parecerão ser relativas, como já acontece em muitas igrejas, em muitos países e inclusive no Brasil, onde já se começa a pregar um evangelho relativizado. No segundo ponto, nós vamos destacar o progresso espiritual de Nicodemos, né? De fariseu a discípulo. Vamos observar como a fé é progressiva. A fé não é estática, ela é dinâmica. No primeiro encontro que Jesus teve, que Nicodemos teve com Jesus, ele apenas diz: tu és um mestre vindo de Deus. No segundo momento, quando ele está lá com os fariseus, ele já está defendendo a Jesus. E no terceiro momento que ele já aparece lá junto com José de Arimateia, cuidando do corpo de Jesus. Então ele já não está mais entre os fariseus, mas ele está entre os discípulos de Jesus. Alguns estudiosos chegam a dizer que Nicodemos se tornou mais piedoso do que os próprios discípulos, porque os discípulos fugiram, mas ele foi cuidar do corpo de Jesus. Então isso é bastante relevante, né? Nós temos aqui um fariseu evangelizado. E segundo alguns historiadores, ele teria se tornado um autêntico cristão, né? Então nós vamos vê-lo no grupo dos discípulos, junto a José de Arimateia, ali cuidando do corpo de Jesus. Terceiro e último ponto, o milagre do novo nascimento. Na verdade, esse é um ponto fundamental também na lição de hoje, que fala da regeneração. A regeneração faz parte do método de salvação. É a obra regeneradora, é o novo nascimento. Nós somos gerados de novo. Nós estávamos mortos em delitos e pecados e fomos de novo gerados. Isso é uma obra do Espírito de Deus no nosso espírito. Agora nós somos recriados, nós temos agora uma natureza interior, né? O Espírito Santo cria em nós agora uma natureza interior, como diz o teólogo Stanley Horton. Na regeneração, o espírito humano é vivificado, ou seja, a vida de Deus torna-se operante em nós, libertando-nos dos desejos da carne e nos habilitando a andar no Espírito. Nós andamos no Espírito porque fomos gerados no Espírito, fomos regenerados, estávamos mortos, mas em Cristo Jesus, pelo Espírito Santo, nós fomos regenerados, gerados de novo. E a regeneração é a recepção do Espírito, diferente do batismo com o Espírito Santo. Assunto que nós pretendemos, permitindo Deus, abordar em outras aulas com uma profundidade maior. Que Deus te abençoe, que você tenha uma excelente aula em nome de Jesus.